Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso estudo do Mahaprajna Paramita Shastra, e é um comentário de Nagarjuna sobre a Mahaprajna Paramita, o Sutra da Prajna Paramita, 100.000 versos. Nós já avançamos, temos estudado esse sutra já há mais de 2 anos, tem bastante tempo. E nós estamos numa parte em que o discurso do ensinamento está focado sobre os vários auxiliares no caminho do despertar. Nós já vimos 6 grupos de auxiliares, estamos vendo agora o último grupo de auxiliares, que é o nobre caminho óptimo. Vamos pegar primeiro, vamos fazer a leitura do Prajna Paramita Hridaya, que é o coração, a essência da Prajna Paramita, para a gente sintonizar. Quem tem texto em casa, faz a leitura também, é importante a gente estar recitando um texto sagrado, né? Isso nos ajuda a acumular méritos com a palavra. Então vamos lá, a essência do vitorioso conhecimento transcendente. Assim ouvi, certa vez o Bhagavat estava em Rajagriha, na colina dos Abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de Bodhisattvas. Entrou no samadhi denominado percepção profunda, que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime Bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao Bodhisattva Avalokiteshvara como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejem realizar o profundo conhecimento transcendente. Assim ele falou. Então o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra: Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente devem ver assim. Ele deve ver que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio é a forma não é nada além que o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque no seio da vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao olfato, ao paladar, ao tato e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira, não há nem sofrimento, nem origem do sofrimento, nem extinção do sofrimento, nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os Bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo véu, são destemidos, transcenderam toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta, o perfeito e insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo sofrimento, não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Om Gate Gate Pragate Prasangate Bodhisoha. Shariputra, é assim que um grande Bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente.
Depois o Bhagavat saiu do seu samadhi e felicitou o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Depois que o Bhagavat assim disse, o venerável Shariputra, o Bodhisattva Avalokiteshvara, todos aqueles que o cercavam e o mundo com os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandharvas, se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras, que termina a sublime essência do conhecimento transcendente. No nosso último encontro, a gente teve a oportunidade de falar sobre 4 dos membros do caminho. O caminho óptico, o caminho de 8 membros, ele tem, são os dharmas que nos ajudam a alcançar o estado de Buda. Isso foi ensinado pelo Buda quando ele falou sobre a quarta nobre verdade. Temos as 3 primeiras nobres verdades, a primeira nobre verdade falando sobre a existência do sofrimento, a segunda falando que a origem do sofrimento é a ignorância, a terceira falando que o sofrimento pode ser extinto, ou seja, a existência do nirvana, que significa a extinção do sofrimento, e a quarta que significa de que forma o nirvana é produzido, ou seja, qual é o caminho para a produção do nirvana, ou seja, qual o caminho para a eliminação e destruição da ignorância e, portanto, destruição do sofrimento. Então, nesse caminho, o Buda falou, esse caminho é um caminho de 8 membros. 8 membros significa nós precisamos ter 8 pernas para poder percorrer esse caminho, para poder nos deslocar nesse caminho. Então, cada um desses 8 membros do caminho são uma das pernas que a gente deve ter para podermos nos deslocar por esse caminho. A descrição do método budista de liberação, tudo isso, o que a gente está falando é sobre moksha. Moksha é liberação. A gente teve, durante várias etapas da compreensão da verdade dentro da tradição védica, nós passamos por várias etapas em que esse conhecimento foi sendo construído. Então, teve as etapas dos Vedas, depois etapas dos Brahmanas, são comentários sobre comentário sobre os Vedas, né? uma extensão dos Vedas. Nós temos os Upanishads também, que é uma fase dos estudos onde você tem comentários mais profundos, mais filosóficos, explicando o significado dos Vedas. Na época dos Upanishads, o significado dos Vedas ainda já era bastante inacessível, não inacessível, mas dificilmente acessível para a grande massa das pessoas e também para uma boa parte, uma grande parte dos próprios Brahmanes. Essa época dos Upanishads é a época em que o Buda veio. Então, o Buda, quando ele está dando seus ensinamentos, ele está explicando o sentido dos ensinamentos védicos, né? Ele não se destaca dos Vedas e da toda a tradição védica para dizer, eu vou vir aqui então falar de uma coisa que ninguém nunca falou. Ele não faz isso. Ele dá uma explicação do que significa os vários elementos da tradição védica que já tinham sido perdidas essas chaves lá naquela época. Então, tanto o Buda como toda a tradição dos Upanishads, ela vem como no sentido de trazer uma explicação desse sentido profundo que estava meio perdido. Então, existe uma
proximidade muito grande entre toda essa literatura dos Upanishads e os ensinamentos do Buda, são muito parecidos, né? Depois disso, que vai vir o hinduísmo, que é essa nova fase, que é a fase que vem até o dia de hoje, né? Então, o hinduísmo, ele surge depois do budismo, depois do Buda ter vindo. O hinduísmo é uma reação, tipo, no sentido de uma busca de encontrar uma identidade a partir do momento dos ensinamentos do Buda. Existe uma reação dentro da tradição védica também, no sentido de encontrar uma outra identidade. Então, é uma outra tradição que surge com todas os seus métodos e conhecimentos, que se torna depois prevalente e eles arrogam, né, a prerrogativa de serem eles os verdadeiros seguidores da tradição védica, né? Enfim, então, nessa época do Buda, se havia já deixado os, os métodos religiosos, a prática religiosa, a resposta e o que se conseguia alcançar de respostas sobre o conhecimento de si mesmo e sobre o caminho espiritual dentro das várias práticas religiosas do brahmanismo até então, eles tinham já não eram suficientes para satisfazer a necessidade das pessoas. Você tinha um método da prática do brahmanismo que privilegiava a casta dos brahmanes. Os brahmanes tinham a possibilidade de alcançar a realização máxima dentro dessa vida se eles seguissem uma série de práticas religiosas. Aquelas pessoas de outras castas poderiam, no máximo, conseguir ter a possibilidade kármica de renascer como brahmanes numa outra vida. E aí, então, como brahmanes, eles poderiam alcançar esse ápice da realização, né? As mulheres teriam que fazer práticas para que na próxima vida renascessem como homens, porque só como homens se poderia alcançar essa essa grande realização. Então, isso excluía, né? Essa religião ela excluía a grande massa das pessoas. A gente tinha que, nem todos aliás, poucos dos habitantes da Índia daquela época, eles pertenciam às castas principais, que eram a casta dos brahmanes, dos militares, dos reis, né? Os kshatriyas, e a casta dos senhores de terra, dos produtores, né? Os produtores de cereais, produtores de criadores de gado, etc. Havia um grande número de comerciantes, por exemplo, que tinham muito dinheiro, mas que não eram nenhuma dessas três castas. E esses comerciantes eles não tinham uma resposta religiosa para a sua aspiração espiritual. Então, nessa época, várias outras correntes foram surgindo dentro da cultura védica. A gente teve uma que mais tarde se tornou a Vedanta. Foi um dos primeiros mestres do Buda, o Alara Kalama. Ele era o grande mestre dessa tradição e ela conseguia, através dela, você alcançar um certo nível de realização meditativa. E uma outra prática que surgiu também foi do yoga. Foi uma prática que mais tarde ela foi registrada a partir de Patanjali no século II, século III, depois de Cristo, é que ela é uma forma do que é o que a gente conhece hoje como o yoga. Não estou falando das práticas de yoga, as práticas físicas do yoga. Isso é apenas um aspecto do yoga. O yoga tem muito mais, né? O yoga representa muito mais a tradição da prática da meditação.
As práticas físicas são auxiliares para que você consiga alcançar estágios meditativos. Bom, essas duas, tanto o Vedanta quanto o Yoga, que são duas tradições que o Buda estudou, depois dele ter alcançado o máximo do conhecimento dentro da tradição Brahmani, que quando ele estudou enquanto adolescente, dele ter se casado, ter constituído família, ter adquirido uma posição social, ele busca aprender mais, e aí ele vai estudar com esses dois mestres, o Alara Kalana, sobre o Vedanta, e o Daka Ramaputra, que foi o mestre de Yoga do Buda. Nesses dois períodos, ele já tinha deixado a casa, já tinha assumido a vida de religioso, né, em Andarilho. Ele alcançou a máxima realização dentro dessas duas tradições, e viu que isso não levava a quê? Ao moksha. Moksha significa a liberação. O que estava se buscando havia já uma compreensão de que o samsara é produzido por um encadeamento kármico das nossas ações. As nossas ações, elas produzem consequências kármicas, elas encadeiam com retornos. Quando nós agimos, a ação é realizada sobre um objeto, mas, ao mesmo tempo, ela é realizada sobre nós mesmos e também é realizada sobre todo o ambiente. Então, uma ação, ela não se esgota, ela é como uma pedra atirada no rio, ela não se esgota no momento em que ela atinge o rio. Aquelas ondas que se formam sobre a superfície das águas, elas vão até a margem, retornam, vão. Existe uma repercussão vibracional por toda a superfície das águas, né? Então, isso é um exemplo do que é o karma. Uma ação realizada, ela não se esgota naquele momento, mas ela tem repercussões que vão aparecer de uma forma um pouco mais lenta, demora um pouco para elas aparecerem, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, se você joga uma pedra no rio, ele vai formando ondas que vai indo até a margem. Se essa margem do rio for muito longa, ele vai chegar lá na margem. Quando ele chega na margem, ele bate na margem e retorna. Então, quando nós vamos ver aquelas ondinhas retornando, vai demorar mais tempo, porque aquele rio era um rio mais largo. Um rio mais curto, você joga a pedra, ou até quando você fizer isso num copo d'água, ele vai bater nas bordas do recipiente e vai retornar mais rapidamente. Da mesma forma, o karma, algumas vezes ele retorna mais rapidamente, outras vezes ele retorna com mais lentidão, que a gente chama de amadurecimento kármico, mas isso devido a diversas outras características, circunstâncias associadas ao karma, que é muito difícil para nós, como seres humanos ordinários, compreender completamente todos os meandros do funcionamento do karma, né? Só um Buda é capaz de realmente compreender. A gente tem uma pálida visão da existência do karma, da realidade do karma, e uma percepção de detalhes do seu funcionamento, não do todo, né? Enfim, esse karma ele produz um estado de sofrimento, o estado do samsara. Então, ele faz com que nós estejamos sempre renascendo, porque depois que você deixa a existência, de acordo com o karma acumulado, você vai renascer vai tomar uma nova existência, pode ser em qualquer um dos 6 mundos, das 6 possibilidades de existência. Pode ser como humanos, mas pode ser como deuses, ou nos infernos, ou no mundo dos espíritos, ou no mundo dos animais. Então, isso dependendo da qualidade da força kármica que está presente naquele momento, quando a gente está se dirigindo para a nova existência. Então, essa força kármica está sempre fazendo com que a gente renasça de novo, volte à existência. Isso perpetuando o samsara.
como que é possível eu me liberar totalmente dessa condição, né? A prática do brahmanismo era no seguinte sentido, de eu vou adquirir méritos, fazer ações meritórias, para poder renascer no mundo dos deuses. Só que depois que termina a nossa existência no mundo dos deuses, a gente renasce nos infernos, porque no mundo dos deuses se consomem todos os méritos, e quando a gente morre, para se manter no mundo dos deuses, é necessário que hajam méritos kármicos. À medida que esses méritos vão sendo esgotados, a nossa existência do mundo dos deuses chega ao fim. Não existe mais méritos. Quando nós não temos mais méritos, nós não podemos permanecer mais um segundo no mundo dos deuses. Então, a gente morre no mundo dos deuses. E aí a gente vai, novamente, buscar nascimento numa outra existência. E, dependendo, como nós não temos mais méritos, que todos eles foram consumidos para ficar no mundo dos deuses, o que sobra para a gente é um estado de existência onde não existe mérito nenhum, que é os infernos. Por isso é que depois do mundo dos deuses, os deuses voltam para os infernos, né? O inferno é um local onde a quantidade de sofrimento, onde existe mais sofrimento do que felicidade. É o oposto do mundo dos deuses, onde existe mais felicidade do que sofrimento. Então, assim, o que foi vendo, né, o que se percebeu na época é que esse ciclo era sem fim. Não tinha como se escapar dessa prisão, desse encadeamento kármico. Então, todos os grandes filósofos e os pensadores e os grandes mestres, os meditadores, todos eles buscavam de que forma é possível sair dessa prisão do samsara. E isso é moksha, é liberação. Então, quando o Buda saiu de casa para entrar na vida religiosa, ele estava buscando encontrar moksha, ele queria encontrar a liberação, era a liberação desse sofrimento. Ele queria encontrar essa liberação com a intenção de poder ajudar todas as pessoas a alcançarem essa mesma estado de libertação do sofrimento. Ele como... Cristina, você está com seu... Agora Lama, tá... eu acabei fechando o seu microfone sem querer também. Desculpe. Oi. Me perdoe, Então, não. o Buda saiu em busca desse moksha. Ele, como príncipe herdeiro, ele pensava, o que é que eu posso fazer? O meu povo, que está sob minha orientação, meu comando, sofre e não consegue resolver questões muito dramáticas, que é a situação da doença, do envelhecimento e da morte, né? Como que eu posso ajudar essas pessoas a se libertarem desse sofrimento? Eu preciso encontrar a solução para isso. Então, quando ele sai de casa, ele está buscando o moksha, não só para si, mas como para todos, né? E para todos os seres, né? Não só para os súditos dele, mas para todos os seres. Então, é moksha. Então, toda a prática do budismo é como que nós alcançamos moksha, a liberação do sofrimento. Qual é o primeiro ensinamento do Buda? Existe o sofrimento, é o samsara. E ele diz, esse sofrimento, ele é produzido pela ignorância. Ou seja, toda a concepção que a gente tem sobre os fenômenos, sobre nós mesmos, sobre as coisas, ela é completamente equivocada. E isso faz com que a gente fique preso na teia dessa ilusão, que é o sofrimento. De que forma a gente pode escapar do sofrimento? Qual é a forma, como podemos realizar o moksha, a liberação do sofrimento, né? Ele diz na terceira nobre verdade, a liberação do sofrimento é possível, existe uma saída do samsara, né? Antes se buscava, né, as pessoas
tinham vários métodos para buscar, mas não havia uma certeza se seria possível sair do samsara ou não. Então, nessa terceira nobre verdade, o Buda diz, sim, é possível sair do samsara. Uma vez que eu descobri que a causa do samsara é a ignorância, a forma de sair do samsara é eliminando a ignorância, é buscando a onisciência, é buscando a realização da verdade. E como que a gente chega a esse estado de onisciência e de verdade? Através do nobre caminho óctuplo. O nobre caminho óctuplo, a partir da reta visão. Se nós temos uma visão equivocada, todas as nossas outras funções mentais e etc. vão estar completamente equivocadas. E a gente vai estar patinando no mesmo lugar ou então nos mergulhando cada vez mais profundamente no samsara. A única forma da gente sair do samsara realmente é se a gente age, em primeiro lugar, corrigindo a nossa visão, corrigindo essas crenças básicas que norteiam a nossa vida. A visão, o que é a visão? Não é visão, é um ponto de vista, a maneira como nós enxergamos nós mesmos e o mundo. Essa maneira é que dá sentido às nossas ações. Todas as nossas ações, elas são, todos os nossos pensamentos, as nossas concepções, as nossas palavras, etc., elas estão, desde o início, ancoradas e contextualizadas dentro de uma visão de mundo. Mudando essa visão de mundo, todas essas outras coisas precisam se reorganizar na nossa mente diante da nova visão de mundo. Então, é importante a gente ver quais são as nossas visões de mundo, né? Então, os nossos mestres, eles falam, por exemplo, que uma visão errônea, as visões errôneas, são a visão errônea é a ação mental mais nefasta de todas as ações negativas. Porque uma visão equivocada, ela vai produzir pensamentos equivocados, vai produzir palavras equivocadas e ações equivocadas que vão produzir sofrimento, né? Uma visão errônea é mais grave do que o assassinato. A gente acha, nossa, mas isso é um pouco demais. Não, não é demais. Você só comete o assassinato porque você tem uma visão errônea que que orientou a sua mente, suas ações, que aquela ação de assassinato, de matar, fazia sentido. Se não houvesse essa visão errônea, nós não teríamos feito o ato. Corrigindo essas nossas visões errôneas, nós corrigimos todas as outras ações. Mas isso tem sutilezas, né? É importante um trabalho sobre si mesmo para a gente poder conseguir chegar lá e ver esse cerne das questões, né? Então, alcançar essa liberação é proposto um caminho, né? A prática do budismo é muito chamada de caminho, são os caminhos que vão nos levar até alcançar a liberação. Eu falei aqui só de um dos membros do caminho, por isso a questão dos 8 membros. São os 8 membros que nos permitem percorrer o caminho que nos leva ao despertar, à liberação do sofrimento. Esses caminhos, eles são descritos, a gente encontra isso no final do livro do Gampopa. São descritos 5 caminhos. O caminho da acumulação, o caminho da junção, o caminho da visão, o caminho da meditação e o caminho da realização última. Esses são os 5 caminhos que são sucessivos na nossa trajetória em direção ao despertar. Nós vimos que o caminho da acumulação começa para o Bodhisattva, começa no momento em que a gente, pela primeira vez, produz a aspiração da Bodhicitta. O que é a aspiração da Bodhicitta?
aquilo que a gente fala na prece do refúgio. No mérito da minha prática da generosidade, etc., que eu possa alcançar o estado de Buda, ou seja, a aspiração, para que eu possa alcançar o estado de Buda, para colocar nesse estado todos os seres sem exceção. Então, a aspiração de alcançar o estado de Buda e, ao mesmo tempo, o sentido de que isso seja, tenha como objetivo liberar do sofrimento todos os seres sem exceção. Isso é a Bodhicitta. Alcançar o estado de Buda é a semente do estado de Buda, é a semente da mente de Buda. No momento que a gente realiza isso pela primeira vez, nós nos tornamos bodhisattvas, aqueles que seguem o caminho para alcançar o estado de Buda, a partir dessa aspiração. Nós começamos a via da acumulação. Essa via da acumulação, ela significa um caminho onde nós estaremos acumulando méritos da nossa jornada, né? É como se fossem os preparativos. Eu vou fazer uma viagem longa, então eu começo a fazer as malas, começo a fazer essa viagem, é uma viagem dos tempos antigos, então não é uma coisa que eu pego o avião e chego lá 2 horas depois, certo? É uma viagem que vai levar dias, semanas, vidas, existências, né, para chegar no objetivo. Então eu tenho que acumular os recursos necessários para fazer essa viagem. Eu vou preparar comida, eu vou ver se eu tenho a quantidade de dinheiro suficiente para poder fazer esse percurso, vou verificar as minhas roupas, calçados, etc, etc. Se eu vou de carro, eu vou abastecer o meu carro. Então, tudo isso é essa fase dessa preparação para a viagem, de adquirir os recursos que vão nos ajudar no caminho. Porque não dá para lá na frente faltar alguma coisa. E aí como que você faz, né? Você está atravessando no meio do deserto e falta água, e falta comida. Não, você tem que levar uma quantidade que seja suficiente para que você chegue até o final do caminho. Então isso nós adquirimos nessa fase, essa preparação, que é a fase chamada de acumulação. Acumulação de quê? Acumulação de méritos. Então, nós aqui seguimos aquela orientação do Buda. Vamos deixar de fazer as ações negativas, que causam obstáculos, vão criar obstáculos no nosso caminho, e vamos realizar todas as ações positivas, meritórias, que for possível, mesmo as pequenininhas. Nenhuma ação meritória é desprezível, todas elas são úteis. Então, vou fazer todas que eu puder, porque isso vai me ajudar a acumular méritos, né? Ao longo disso, nós vamos seguindo os auxiliares do despertar que a gente já viu. Nós vamos fazer as práticas de meditação para a gente compreender qual é a verdadeira natureza do nosso corpo, a verdadeira natureza das nossas sensações, a verdadeira natureza dos nossos pensamentos, a verdadeira natureza dos fenômenos. Entende? E, em seguida, a gente vai aplicar os esforços para que a gente possa evitar que pensamentos negativos surjam e tomem a rédea da nossa mente e e vão produzir ações negativas depois. Nós vamos evitar que apareçam, que se tomem, que se enraizem na nossa mente os pensamentos negativos, os fenômenos mentais que ainda não apareceram. Então, são as fases, as ações, as práticas dos auxiliares da iluminação que a gente chama relacionados ao esforço. Isso vai ter um esforço para a gente trabalhar sobre a mente nesse sentido. Da mesma forma, nós vamos fazer esforços no sentido de aprimorar a nossa atenção, para que a gente possa estar atento para todos os fenômenos mentais que nos acontecem. Nós vamos fazer as práticas de meditação que vão nos trazer a estabilidade meditativa, que vai nos trazer a pacificação da mente
que torna possível que a gente consiga ter uma percepção dos fenômenos mais direta. Então, quando a gente já está nessa fase, a gente já está entrando, né, no caminho da junção. O caminho da junção significa quando a gente começa a juntar na fase da acumulação de méritos também as práticas meditativas que vão nos levar a ter uma percepção maior, uma percepção da vacuidade, a percepção da prajna paramita, né? Que é a visão das coisas como elas são. Assim que a gente, pela primeira vez, a gente tem um vislumbre da vacuidade, um vislumbre dessa página, de a gente tem essa experiência de, nesse momento, na prática meditativa, a gente tem essa experiência de perceber o fenômeno como ele é. Nesse ponto, a gente entra no caminho da visão e na primeira terra de Bodhisattva. Esse caminho da visão, ele vai ser em algumas os auxiliares específicos dele, como a gente foram os que a gente acabou de ver, desses auxiliares para a liberação, 7 auxiliares para a liberação. Mas nós temos, isso acontece na primeira terra de Bodhisattva, esse vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar hoje. Em seguida, a partir da segunda terra de Bodhisattva, a gente tem onde vão estar mais presentes os elementos do nobre caminho óptuplo. São os 8 membros do caminho. Então, eu queria pegar um pouco antes sobre essa primeira terra de Bodhisattva, para a gente poder entender esse nosso deslocamento no caminho. Aqui a gente tem que ver o que é a primeira terra de Bodhisattva. O caminho do Bodhisattva é descrito através de 10 terras. A primeira terra, essas terras são chamadas residências, são estágios, são etapas, né? É uma etapa onde você permanece, é um momento que você adquire uma qualidade de compreensão, de percepção, de visão, e você está realizando uma determinada prática meditativa e que você está, de uma certa forma, estabilizado nessa experiência. Isso é chamado essa terra de Bodhisattva. Não é um outro mundo. Essas terras, elas são mentais, são etapas da nossa mente. É como se fossem fases diferentes de consciência, de compreensão das coisas, visões de si mesmo e do mundo, etc. Vamos pegar aqui. Esse caminho dos Bodhisattvas, o caminho do Bodhisattva, a gente viu que começa com a primeira visão a primeira elaboração da Bodhicitta, do pensamento da mente do despertar. Ele é descrito também pelo Buda como tendo 4 estágios. São 4 estados ou práticas do Bodhisattva. São sucessivos, né? A primeira, chamada Patamachittopadika, ou Mahayana Sampastita, aquele que produziu pela primeira vez o pensamento de Bodhi e se encaminhou para o grande veículo. O que significa isso? Quando a gente, pela primeira vez, a gente desenvolve esse pensamento. Então eu quero alcançar o estado de Buda para ajudar todos os seres. É um pensamento de compaixão, um pensamento que você está voltando suas ações para os outros,
e um desejo de alcançar o estado de Buda. Nas práticas que a gente faz, esse pensamento, nas práticas do centro, né, esse pensamento ele é muito estimulado diversas vezes, tanto que a gente começa tomando refúgio e fazendo a bodhicitta, logo em seguida o refúgio, né? E em vários momentos isso é descrito a quantidade em algumas práticas, né? Assim, como os seres estão sofrendo, como eles necessitam não conseguem sair desse estado de sofrimento sozinhos, né? A única coisa que eu posso, como que eu desejo que eles se libertem do sofrimento e qual é a forma que eu tenho de realmente libertar eles do sofrimento. Eu preciso alcançar o estado de Buda, porque se eu não alcançar o estado de Buda, eu não vou conseguir libertar eles do sofrimento. Eu posso até tentando ajudar causar mais sofrimento ainda, né? Então, eu preciso alcançar o estado de Buda para que eu possa ajudá-los de verdade a sair do estado de sofrimento. Então, esse sentimento de compaixão, a conclusão lógica é que a gente deve alcançar o estado de Buda. Acontece que esse estado de Buda não é uma coisa totalmente distante, aleatória, fora da nossa experiência. A gente sabe que a nossa mente, a natureza da nossa mente, a natureza profunda, verdadeira, real da nossa mente, é a mente de Buda. Então, ou seja, nós já temos a natureza de Buda. Nós não realizamos essa natureza de Buda porque essa natureza está encoberta pela ilusão, encoberta pela ignorância de nós mesmos, de quem nós realmente somos. Como nós não sabemos quem nós realmente somos, nós nos identificamos com aspectos bastante medíocres da nosso funcionamento mental, que é o nosso ego, que é um aspecto pequeno da nossa mente. Nós acabamos nos identificando com aquilo que está mais diretamente acessível. E isso produz todo um estado de sofrimento, porque quando nós nos identificamos com o nosso ego, nós enxergamos todo mundo a partir do ponto de vista do ego. E o ponto de vista do ego é um ponto de vista totalmente equivocado e medíocre. É como se ele quisesse ter uma visão do todo a partir como se o todo fosse centrado, né, num aspecto muito pequeno, numa função mental muito limitada, que é o nosso ego. Então, tudo que nós vamos fazer é relacionado referenciado ao nosso ego. Então, em função deixa eu corrigir, em função, como nós estamos relacionados com essa percepção do ego, então nós vamos buscar coisas que mantenham o nosso ego saudável, vivo e permanente, e vamos afastar as coisas que podem ameaçá-lo de alguma forma. Ou seja, nós começamos então a ter uma parcialidade nas nossas ações e com isso vamos gerar todas as ações negativas, né? Todas as ações kármicas nefastas, até onde eu consigo enxergar, todas as ações nefastas, elas surgem a partir do ego. Todas as ações que surgem a partir do ego são ações que não vão nos levar ao despertar. Elas vão produzir obstáculos no nosso caminho, vão nos manter presos ao samsara, porque elas partem de uma visão errônea, de uma autopercepção errônea, equivocada. Quando nós agimos com a mente identificada com a mente de Buda, qualquer ação que nós fizermos são ações que vão nos levar ao despertar e vão ajudar os seres a alcançar o despertar. Então, a qualidade das nossas ações
não depende tanto do caráter das nossas ações, mas muito mais sobre o que motiva essas ações, de onde surge, qual é a visão que está motivando essas ações, porque essas ações vão seguir essa visão. Se eu tentar fazer ações positivas, uma visão concentrada no ego, eu vou fazer ações que vão alimentar o meu orgulho, que vão alimentar a minha vaidade, que vão alimentar o meu ego e vão produzir bastante sofrimento mais tarde, tanto para mim quanto para os outros, né? Essa é uma ação contaminada pelo ego, né? Quando eu faço uma ação altruísta, que não está centrada no ego, mas está focada no bem dos outros, na preocupação com os outros, quando essas ações estão referenciadas aos sentimentos de amor, de compaixão, são expressões da natureza de Buda, essas ações elas vão ter uma consequência verdadeiramente positiva, porque como a origem delas é uma origem pura, toda a sequência das ações vai ser uma sequência pura. E em nenhum momento nós vamos agir, essas ações serão ações que produzem sofrimento, porque essas ações que produzem sofrimento não fazem sentido diante de uma visão pura que motivou aquela ação. Então, com certeza, toda a sequência das ações até o final vai ser uma consequência pura, que eu estou dizendo, vocês entendem que eu estou chamando de pura, né? E que vai produzir, no final, um resultado de felicidade. Então, assim que nós produzimos pela primeira vez esse pensamento da Bodhicitta, nós nos dirigimos para o grande veículo, para o caminho do Mahayana, para o veículo do Mahayana, que é o que percorre, qual é o caminho que vai percorrer, qual é o veículo que vai percorrer o caminho que nos leva ao estado de Buda. Esse veículo é o Mahayana, o grande veículo, aquele que conduz todos os seres juntos, né? Eu vou indo em direção ao estado de Buda, mas eu vou levar comigo todos os seres, né? Então, eu vou pegar um trem, um veículo muito grande, um transatlântico, alguma coisa, eu não vou com uma bicicleta, né? Eu vou pegar eu vou carregar todos os seres juntos comigo. E assim nós entramos no caminho dos bodhisattvas. Entramos em qual caminho? Na via da acumulação, certo? A gente vai entrar na via da acumulação a partir desse momento, de buscar práticas que vão aumentar a quantidade de méritos para a gente poder, vocês veem que para poder conduzir todos os seres até o estado de Buda, a gente precisa de muitos recursos, de preparar uma preparação muito grande, né? Vamos precisar de muitos vagões de mantimentos, etc., porque tem muita gente para ser alimentada ao longo dessa viagem, né? Depois começa a segunda prática dos bodhisattvas, que é o Satparamita Karyapana, que é essa prática que é destinada à prática das 6 paramitas. Então, a partir daí, a gente começa a realizar a prática das 6 paramitas, a prática da generosidade, comportamento ético, prática da paciência, a prática da energia, da atenção, da concentração e da sabedoria, da prática. Então, a gente vai seguir pela prática das seis paramitas, que foi um tema que a gente viu até no ano passado. Depois a gente tem a terceira etapa, é chamada sem recuo até a iluminação. Essa terceira etapa, ela acontece na 8ª terra de Bodhisattva. Significa que a partir daí
você não volta mais para trás, você só vai diretamente até alcançar o despertar. Então, esse estágio 2, dedicado à prática das 6 paramitas, ele vai nos levar a percorrer as 8 terras dessas terras de Bodhisattva. A gente vai estar sempre seguindo cada uma delas. Depois, a última etapa é chamada Ekajati Pratibhada, significa separado do estado de Buda por uma existência apenas. Então, essa última etapa do caminho do Bodhisattva é quando ele só tem uma existência separando ele do estado de Buda, né? É quando ele nasce para alcançar o estado de Buda, né? Tem essa existência até alcançar o estado de Buda. Ele pode alcançar o estado de Buda durante a existência, como aconteceu com o Buda, ou ele pode alcançar o estado de Buda no momento em que ele morre, aí ele alcança o estado de Buda e não volta mais. Então, essa é a última vida antes de alcançar o estado de Buda. Essa é a quarta etapa. Ou seja, a gente percebe que o grosso, né, a maior parte desses estágios do Bodhisattva acontece nesse estágio onde a gente deve praticar as 6 paramitas. No Sutra, isso que eu estou falando é uma parte da Prajnaparamita, quando o Buda fala sobre essas 4 etapas do caminho do Bodhisattva. Tá? Depois tem, em outra parte do Sutra, o Buda fala sobre as 10 terras de Bodhisattvas. Ele conversa com Subhuti. Subhuti é Avalokiteshvara, né? Então, ele dialoga com Avalokiteshvara e vai explicando para ele as 10 terras de Bodhisattva. Então, no Sutra, ele pergunta qual é para o Bodhisattva Mahasattva o preparativo das terras. Como que nós vamos chegar até as terras? Por isso eu estou trazendo esse assunto aqui. Esse aqui é o último capítulo do comentário do Nagarjuna, quando ele fala sobre o último livro, né? Quando ele fala sobre as várias terras. Mas eu acho que é importante a gente inserir isso aqui para a gente entender o contexto desse caminho, do caminho óptico, né? Então, o Buda diz, o Bodhisattva que se encontra na primeira terra deve completar os 10 preparativos. O primeiro, a firmeza da alta aspiração para o método da não apreensão. Então, vem um comentário sobre isso. Para entrar na primeira terra, o Bodhisattva deve realizar 10 coisas. Então, isso para poder chegar até a primeira terra, ou seja, ainda na nossa fase da acumulação, na fase da junção, né? Nós temos que realizar 10 coisas, desde a alta aspiração até a palavra verdadeira. Subhuti sabe bem isso. Subhuti é Avalokiteshvara, né? É Chirenzi. Mas para cortar as dúvidas dos seres sobre esse assunto, ele interroga o Bhagavati e lhe pergunta qual é a alta aspiração. E o Buda responde, isto é pelas resoluções associadas à onisciência, acumular as raízes de bem. Ficou meio... O que significa isso, né? Aqui, então, a gente tem a explicação do Buda, a resposta do Buda, pelas resoluções associadas à onisciência, acumular as raízes de bem. E vamos agora, Nagarjuna vai explicar essa resposta do Buda. No que concerne às resoluções associadas à onisciência, ressaltamos que no momento em que o Bodhisattva produz pela primeira vez o pensamento da suprema perfeita iluminação, ele faz o voto seguinte, que eu possa, numa existência futura, tornar-me Buda. Assim, esse pensamento da suprema e perfeita iluminação constitui uma resolução associada à onisciência. Em outras palavras, quando nós vemos a qualidade do estado de Buda
da mente de Buda, e nós desejamos alcançar esse estado de Buda, em seguida, o momento seguinte desse desejo é esse voto que eu possa, numa existência futura, tornar-me um Buda. Eu não sei quando vai ser, pode ser nessa existência, pode ser numa existência futura, provavelmente numa existência futura, mas que eu possa alcançar esse estado de Buda. Esse é o voto. Esse voto essa é uma resolução. Eu quero alcançar o estado de Buda, né? Em função de tudo que eu vi antes, a percepção que eu tenho sobre o sofrimento do samsara, o estado de sofrimento, sobre o sofrimento dos seres, sobre como aliviar o sofrimento dos seres. Se eu associo essa qualidade de que eu quero alcançar o estado de Buda para ajudar os seres a se libertar do sofrimento, eu já faço essa resolução dentro do grande veículo do Mahayana. E com isso eu já sigo esse caminho com uma coloração maior, com uma característica a mais, com outras qualidades, né, que vão fazer com que eu experimente esse caminho de uma forma diferente do que se eu estiver pensando apenas na minha libertação do sofrimento. Se eu estou pensando apenas em mim e que eu quero alcançar a libertação do sofrimento, chegar no Nirvana, e não estou muito preocupado com os outros, eu vou percorrer esse caminho de uma outra forma, com uma outra visão, e vou ter outras experiências. Também eu vou chegar em outro lugar, porque eu vou chegar só até o ponto em que eu me liberto do sofrimento e chego no Nirvana. Se eu sigo o caminho do Mahayana, que é o caminho para chegar ao estado de Buda, eu vou além do Nirvana, eu não quero ficar também no Nirvana, porque o que eu quero é que todos os seres se libertem do sofrimento. Então, eu vou ter aquela compreensão de que tanto o Samsara quanto o Nirvana são dois aspectos, dois polos, dois aspectos extremos de uma mesma coisa. E é essa mesma coisa que eu quero conhecer, que transcende ao Samsara e ao Nirvana, é onde está a mente de Buda. Então, eu vou ter um outro lugar onde eu vou chegar. Bom, por isso, então, o pensamento da Suprema e Perfeita Iluminação constitui uma resolução associada com a onisciência, porque esse estado de Buda é a onisciência do Buda. Então, eu estou associando ao estado de onisciência uma resolução. Que resolução é essa? Eu quero alcançar esse estado de onisciência. Assim eu posso saber como aliviar o sofrimento dos seres. Para o Bodhisattva de faculdades vivas e que acumulou grandemente os méritos, ou seja, aquele que seguiu o caminho da acumulação, acumulando méritos, passou por aquelas fases que são importantes. A gente não pode querer, tipo, agora, vou seguir o caminho ótimo, vou chegar no estado de Buda. Se eu não fiz a fase de acumulação, eu não vou conseguir seguir, dar 2 passos que vai me faltar recursos e energia, né? Então, para o Bodhisattva de faculdades vivas, acumulou grandemente os méritos, ou seja, não acumulou um pouquinho, acumulou muito, muito, muito méritos. As paixões são tênues. As paixões que ele está falando aqui são as emoções perturbadoras, clashes, né? Essas emoções perturbadoras, a raiva, o ciúme, a inveja, a ignorância, a avareza, o desejo, são tênues, não são tão fortes, né? Para nós, elas nos agitam como um furacão. Quando uma emoção dessa surge, ela turbilhona a nossa mente, a gente perde totalmente o controle de tudo, e quando a gente vê, a gente já caiu do outro lado, já fez um monte de bobagens, né? Então, para o Bodhisattva, elas são tênues, elas vêm como um agitar, assim, um ventinho, mas não consegue tirar ele do seu cerne, da sua posição centrada, né, sobre o domínio de si mesmo, não façam que ele perca o domínio de si mesmo.
por que elas são tênues? Por que não acabaram, né? Não devia ter acabado já para o Bodhisattva? Não acabaram, porque elas são consequências de resquícios kármicos. Então, elas continuam existindo, mas elas vão atenuando e vão perdendo o poder sobre nós, né? De nos perturbar. E as faltas passadas são pouco numerosas. As faltas passadas que ele está falando se refere ao karma negativo. O karma negativo das existências passadas, ou seja, a consequência dos erros cometidos no passado. São pouco numerosas, porque nós já esgotamos muito, já compensamos, esgotamos muito do nosso karma negativo que nós tínhamos acumulado. Então, no momento em que ele produz o pensamento da Bodhi, ele forma a alta aspiração. Essa alta aspiração se compraz no Abhisambodhi, ou seja, a realização perfeita e plena da natureza de Buda. De existência em existência, as preocupações pelas coisas do mundo se atenuam. Isso é o que chamamos resoluções associadas à onisciência. Querendo dizer que à medida que a gente faz esse trabalho das acumulações de méritos, a gente entra no caminho, nos dedicamos no caminho, nós vamos aos poucos purificando, diluindo, atenuando os aspectos negativos que tem na nossa mente. E aí nós entramos num processo de existência em existência, os dharmas negativos da nossa mente vão diminuindo em intensidade, perdendo o poder sobre nós, vai se tornando mais fácil para a gente de continuar seguindo esse caminho. Nós, aos poucos, vamos também perdendo o interesse pelas coisas do mundo. Isso é outro ponto que ele diz. Em todas as virtudes, a gente vai voltar nesse tema, em todas as virtudes que ele exerce, o Bodhisattva, a generosidade, a ética, a concentração, etc., ele não busca nem a felicidade aqui, nem a felicidade de lá, do outro mundo, nem a longevidade, nem a segurança. O que o Bodhisattva está buscando? Ele busca unicamente a onisciência. Ou seja, na prática das paramitas, em todas as práticas que ele está fazendo, ele não está fazendo essa prática visando a um retorno no sentido de felicidade, de prazer, de saúde, de longevidade, de riqueza, de recursos, de amores. Você não está buscando aquilo que essa prática lhe dá, que são são consequências kármicas dos méritos produzidos pela prática. Mas você não está interessado nesses méritos, você está interessado nesses méritos mais pequenos, né? Você está interessado em utilizar os méritos que você adquire com a prática para alcançar a onisciência. Eu quero alcançar o estado de Buda. Ou seja, eu não vou gastar meus méritos para alcançar uma situação de conforto nessa vida ou numa vida futura. Eu vou guardar esses méritos para que eu possa, com eles, adquirir esse estado de onisciência, que eles possam me produzir em mim um estado de onisciência. Aí ele diz aqui, da mesma forma que um avarento que sem razão nenhuma recusa dar uma única moeda, ele economiza e ele entesoura esse recurso, essa moedinha, no único desejo de enriquecer. Ele quer produzir riqueza, então aquela moeda ele não vai gastar, não vai dar, não vai fazer nada, ele vai guardar ela e guardar no seu tesouro. Da mesma forma, o Bodhisattva, sejam os seus méritos numerosos ou não, ele não busca outra coisa a não ser economizar os méritos e entesourá-los com vistas à onisciência. Então, o Bodhisattva ele vai guardar os seus méritos para a onisciência. Como que a gente guarda esses méritos? Assim que a gente realiza
uma ação que é meritória, na mesma hora a gente diz os méritos provenientes dessa ação, eles possam ser dedicados a que eu e todos os seres alcancemos o estado de Buda. A gente faz uma dedicação dos méritos. Quando você faz isso, eles estão marcados e eles só podem ser utilizados para alcançar o estado de Buda. É dessa forma que a gente garante essa acumulação de méritos de uma forma eficaz, né? Se a gente não faz isso, os méritos vão vir em algum momento. E no momento que eles virem, eles vão vir no sentido, às vezes, de coisas, de facilidades para o nosso dia a dia que não são tão necessárias assim, né? Ou então vão nos permitir renascer no mundo dos deuses e que isso pode nos trazer mais dificuldade depois do que facilidade. E se a gente não continuar praticando, a gente acaba a nossa existência no mundo dos deuses sem mérito nenhum e aí a gente volta para a estaca zero, né? Então, dedicar os méritos das nossas ações assim que elas são feitas, antes que a gente tenha um pensamento de orgulho e de vaidade por ter realizado essas ações, porque esse pensamento de orgulho e de vaidade, ele é uma vinculação das ações para realizar para o mundo dos deuses. Então, antes que a gente se sinta feliz, né, sinta aquele orgulho de ter feito, a gente já direciona a alcançar o estado de Buda. Ele pergunta aqui, mas se o Bodhisattva ele ainda não conhece a onisciência, nós não conhecemos a onisciência, certo? Nem o saboreou, como que ele pode tomar essa alta aspiração? Então, aí o Nagarjuna diz, eu disse antes que se trata de um ser humano de faculdades vivas, de paixões tênues, de qualidades puras. Não ele não está falando de todas as pessoas. Sem mesmo ter ouvido as vantagens do Mahayana, ele já está desinteressado pelo mundo. Quanto mais quando ele ouvir falar sobre as vantagens do Mahayana. E aí ele cita dois discípulos do Buda, né? Mahakashyapa, ele fala, da mesma forma, Mahakashyapa, tendo tomado por esposa uma mulher de cor dourada, ou seja, muito bela, né? Mas como ele não a amava, ele a deixou e tornou-se religioso. Mahakashyapa, nesse momento, estava agindo, então, de acordo com a sua verdade, né? Ele não poderia continuar naquele casamento recém-iniciado, né? Uma vez que ele não a amava. Então, aquilo era falso, era uma mentira. Então, ele terminou o casamento e se tornou religioso. Da mesma forma, o Yasa, não sei se vocês vão se lembrar da história do Yasa, ele estava em casa, ele era muito rico e tudo, ele estava em casa cercado de inúmeras cortesãs, de várias mulheres que dançavam, tocavam música, etc. E depois de uma grande festa, ele acordou no meio da noite e viu todo mundo deitado pelo chão, pelos cantos, e ele teve a impressão de que eram cadáveres. Aquilo produziu uma impressão tão ruim nele que ele saiu de casa correndo, porque ele sabia que o Buda estava na floresta, o Buda estava num bosque ali perto. Ele saiu de casa correndo, foi direto encontrar com o Buda, né? E ele abandonou nas margens do rio suas preciosas sandálias, valendo 100.000 dinheiros, etc. Um valor aqui que a gente não sabe. Atravessou o rio diretamente até chegar aos pés do Buda. Porque ele deixa suas sandálias na margem do rio e depois o pai que está buscando ele encontra essas sandálias, né?
Mas é que o interessante é que ele atravessa o rio diretamente para alcançar o Buda que estava na outra margem do rio, né? Então isso tem um sentido simbólico. Quando ele fala diretamente, ele não vira para cá, não vira para ali, não fica procurando um caminho tortuoso, ele vai diretamente ao encontrar com o Buda. Isso é uma resolução que se toma a partir da onisciência. Ele, sabendo o Buda estava lá, então ele toma essa resolução, ele vai até lá. Ele deixa o conforto da sua casa, deixa a sua riqueza, que são as sandálias, né? Na margem de cá, ele atravessa o rio e na margem de lá, ele já chega na margem de lá descalço, né? Ou seja, mais inteiro, sem essas... É como se ele chegasse nu na outra margem, né? Só a própria essência dele. Assim que ele produz pela primeira vez o pensamento da suprema iluminação, ele ultrapassou o mundo. E ele ultrapassa muito mais quando aperfeiçoa esse pensamento. Que esse ponto é interessante da gente ver. Nós tivemos, já experimentamos, já realizamos isso de recitar e de refletir sobre a Bodhicitta na vida de todo mundo, todos nós, né? Quando nós chegamos a receber os ensinamentos do Mahayana, a gente sempre fala, vamos alcançar o estado de Buda para todos os seres. Aí, na mesma hora, a gente pensa, nossa, mas isso é tão difícil. Quando que vai acontecer isso? Não sei, não sei se eu estou interessado em salvar todos os seres. Tem uns que eu não estou interessado, né? A gente já faz uma distinção. Tem uns que eu acho que tem que sofrer mesmo um pouquinho, depois eu posso aliviar, né? A gente tem esses pensamentos, né? Mas, então, é uma mentira. Quando eu estou falando da Bodhicitta, é uma mentira. No fundo do meu coração, eu não sinto esse desejo de salvar os outros primeiro, tirar os outros do sofrimento antes de mim. Eu tenho um sentimento egoísta de querer alcançar primeiro. Toda essa reflexão honesta, né? Todos nós já fizemos, com certeza, em algum momento a gente já fez essa reflexão, qual que é a minha verdadeira natureza? Eu realmente estou pensando nos seres ou eu estou pensando em mim mesmo? Toda essa reflexão, ela é nós observarmos o funcionamento da nossa mente, as nossas verdadeiras intenções, de acordo com um padrão que é o padrão da Bodhicitta, que é o pensamento da compaixão, do amor, da compaixão, o pensamento que está interessado no bem dos outros. E então esse pensamento está presente na nossa mente como um padrão, né? Então o que nós estamos vendo simplesmente é uma análise com a nossa mente conceitual de o quanto que nós estamos ainda distantes desse padrão. Mas esse padrão já está na nossa mente. A Bodhicitta já está na nossa mente. A mente de Buda é a nossa verdadeira natureza. A Bodhicitta é a nossa, é como se a gente abrisse uma janela e de repente percebesse que existe uma natureza de Buda e que ela é possível alcançá-la, né? Isso é a Bodhicitta, a percepção. Isso é o primeiro insight, a primeira centelha que a gente vê de que existe um pensamento de bondade, de interesse pelos outros e de altruísmo, né? Existe isso, que isso é bonito, que isso é algo a ser desejável, é desejável e que eu gostaria muito que eu fosse assim. Mesmo que eu pense, eu não sou assim, mas vem um pensamento, eu gostaria muito de ser assim, né? Então, tudo isso é o pensamento da Bodhicitta. Todos os seres que estão no mundo agora, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Quantas dessas pessoas estão pensando sobre
têm uma visão de mundo, de que gostariam que o mundo fosse mais feliz para os outros, né? Que os outros fossem felizes, que todos os seres convivessem em um estado de felicidade, de alegria, de recursos, de todas essas coisas, né? Quantas pessoas têm isso? Não são muitas as pessoas. A grande maioria das pessoas está pensando simplesmente na subsistência, em adquirir os meios de subsistência mais, necessários, alimento, roupa, moradia, essas coisas. E as pessoas que não estão preocupadas com isso, às vezes estão preocupadas com outros dharmas mundanos, que são situações em que você tem mais poder ou mais status, tanto socialmente como no trabalho, em que você tenha uma posição de mais destaque e de fama, são todas esses dharmas mundanos, todas ligadas ao mundo, né? E que ao mundo que aqui quando a gente fala do mundo, não é o mundo planeta Terra, é o mundo, essa construção de conceitos da nossa cultura que representa o mundo matrix, né, onde a gente vive, essa fantasia onde a gente vive, que a gente chama o mundo, a sociedade, né, a, o país, isso é o que a gente está chamando aqui de o mundo. Então, que eu quero ter uma situação de projeção, então eu preciso de ter o relógio tal, eu preciso de ter o carro tal, as joias tais, né? As propriedades, né? O dinheiro, a quantidade de, né? Além depois do primeiro milhão, o segundo milhão, o terceiro milhão, né? Até alcançar o bilhão, né? Essa corrida, né? Alcançar esses dharmas que são dharmas com D minúsculo, né? Mundanos. Nós nos voltamos para buscar esses dharmas mundanos, de poder, de riqueza, de amor, até da nossa própria saúde se torna um dharma mundano, porque ela é vista a partir desse pressuposto, a partir do nosso ego, né? Saúde para que eu me sinta bem e tal. Por aí vai, né? Fama, etc. Mortalidade, né? Esse é um dharma mundano difícil de ser conquistado. Então, quando a gente tem esse pensamento pela primeira vez, já tem uma mudança, essas coisas já não nos atraem mais. Quem segue o caminho do Mahayana já tem um certo desinteresse por todas essas coisas que o mundo pode nos proporcionar. É por isso que a gente está buscando alguma coisa diferente. É por isso que as práticas religiosas anteriores já não nos satisfazem. A nossa prática social não nos satisfaz, né? A nossa prática política não nos satisfaz. Ela vai até um determinado ponto, mas não é isso, não é só isso que eu quero. Eu quero mais do que isso. Então, elas perdem, com isso, elas perdem a relevância e vão se tornando secundárias. E o mais interessante passa a ser como que eu possa seguir um caminho para realmente alcançar essa onisciência e me libertar do sofrimento e libertar todos os seres desse sofrimento, colocar todos no mesmo estado, né? Então, nós nos dirigimos para isso. É esse que é o ponto, quando nós, os bodhisattvas, e fizemos pela primeira vez, mesmo que no nosso coração, no fundo do nosso coração, a gente não se identifique com esse pensamento da bodhicitta, quem não se identifica com o pensamento da bodhicitta é apenas o nosso ego. E o nosso ego não é o nosso ser, é apenas um aspecto da nossa mente, né? Não é o nosso ser, nós não somos o nosso ego, né? Então, o nosso ego realmente ele não se identifica, ele nunca vai se identificar. Nunca o ego vai se identificar com a bodhicitta. Talvez uma determinada fase do caminho ele comece a perceber como é interessante e bonito e respeitável, valoroso ser um bodhisattva, e aí ele pode passar
a querer desenvolver a bodhicitta com a intenção de ser bem visto pelos outros. Mas também essa intenção continua sendo uma intenção egóica e a gente realmente não avança muito nela. Enfim, o que eu quero dizer é que esse pensamento da bodhicitta já surgiu na nossa mente, a bodhicitta surgiu na nossa mente, e o interesse pelos dharmas mundanos já começa a diminuir na nossa mente. Então, nós já entramos nessa fase, somos já bodhisattvas ao longo do caminho. Se eu passar a minha vida toda sem praticar aqui, eu vou perder um grande tempo, mas isso não vai fazer com que eu volte para um estado de não bodhicitta. A bodhicitta já apareceu na minha mente. Ela vai produzir o resultado dela é o estado de Buda. Pode levar milhões de vidas, mas ela vai alcançá-lo, vai produzir o resultado. Enfim, uma vez que o Bodhisattva produziu o pensamento da suprema e perfeita iluminação, ele age de acordo com o seu desejo, e com isso ele produz essa alta aspiração para alcançar o estado de Buda, como a gente viu. Esse pensamento da suprema perfeita iluminação, essa aspiração para alcançar o estado de Buda é chamada Adhyasaya, e ela consiste em amar a todos os dharmas, todos os fenômenos, mas nenhum tanto quanto a onisciência. Ou seja, as qualidades da mente são, verdadeiras qualidades da mente, são amáveis, mas a onisciência está acima de todas as outras. Eu vou amar a onisciência acima de todas as outras, porque todas as outras são consequências da onisciência. Amar a todos os seres, mas ninguém tanto quanto os Budas. O Bodhisattva vai amar a todos os seres, sem exceção, mas os Budas ele vai amar com muito mais dedicação, porque a partir dos ensinamentos dos Budas e a partir da manifestação da mente dos Budas, todos os seres são beneficiados, né? Entrar profundamente no sentimento de compaixão e fazer o bem dos seres. Essas são as características dessa alta aspiração da bodhicitta. Essa última é bem interessante. Entrar profundamente no sentimento de compaixão. Profundamente, buscar a essência dessa compaixão. Não descansar enquanto não encontrar a essência da compaixão. Não se satisfazer com uma compaixão superficial, mas não, desenvolver uma compaixão profunda, essencial, que vem da verdadeira natureza da nossa mente. Isso para poder fazer o bem dos seres, com o intuito de fazer o bem dos seres. Ele vai falando sobre as outras qualidades, né, as outras práticas do caminho das outras práticas dessa primeira terra, para chegar na primeira terra, e ele termina na prática chamada a palavra verdadeira. Então, peguei a primeira e vou agora para a 10ª, a palavra verdadeira. Porque a palavra verdadeira é um dos 8 membros do caminho. A gente já tinha visto no dia anterior a visão, a reta visão, a concepção correta, o esforço correto, a atenção correta, a concentração correta. Nós ficamos faltando falar sobre a palavra correta, a ação correta e o modo de vida correto. Então, vamos entrar agora na palavra correta. A gente tem que da palavra
Quando a gente estuda a paramita da ética, nós vemos que tem 4 ações vocais, ações com a palavra, que são muito nefastas, que são a mentira, a injúria, a maledicência e as palavras ociosas. A mentira, todo mundo sabe o que é mentira mesmo, mentir, né? O que é mentir? Mentir é substituir a verdade, cobrir a verdade com um sortilégio de ilusão, com uma camada de ignorância, e a gente esconde a verdade. Se a verdade se retira da nossa palavra, o que sobra é a confusão, é o erro, o equívoco, é a ignorância, né? Então, sempre que a gente mente, a gente está diminuindo a nossa percepção dos fenômenos como eles são e está aumentando na nossa mente, na mente dos outros, a quantidade de ignorância, de erro, equívoco, de ilusão. Por isso a mentira ela é tão negativa, né? A palavra injuriosa significa dizer palavras que machucam as pessoas. Isso pode ser no tom de voz, na altura da voz, nas palavras que a gente usa, palavras que, quando são ouvidas pelo ouvinte, elas produzem uma dor, no fundo, são palavras, produzem um mal, machucam, palavras que machucam. Isso é a palavra injuriosa, causam uma injúria, um machucado, né? A maledicência é falar mal de alguém. Não importa se o que a gente está falando seja verdade ou não, mas a intenção da maledicência é fazer com que o ouvinte ele crie uma impressão negativa sobre uma determinada pessoa e destrua os sentimentos positivos que o ouvinte tem em relação a essa pessoa em particular. Faz com que ela deixe de sentir o apreço, o amor, a confiança, etc., e passe a sentir sentimentos negativos em relação a essa outra pessoa. Isso é a maledicência. Falar mal de alguém para um outro. Isso é sempre negativo, porque a palavra não deve ser utilizada para afastar as pessoas e para criar abismos entre as pessoas. A palavra deve ser utilizada para aproximar as pessoas, certo? E não para separar as pessoas. As consequências kármicas são óbvias, né? Quando você age no sentido de separar as pessoas, você acaba se separando também das pessoas, né? Em algum momento. E as palavras ociosas são as palavras inúteis, as palavras vazias, as brincadeiras, os xistes, que são que tem um sentido apenas de causar uma distração ou simular alguma coisa, mas são palavras que não têm um compromisso com a realidade e elas são um aviltamento da própria palavra. São palavras que não precisariam ter sido ditas, né? Portanto, não deveriam ter sido ditas. E por isso, no Gampopa, a gente vê que nós devemos guardar bem fechado no nosso o tesouro das palavras inúteis. A gente não deve abrir eles nunca. O tesouro das palavras inúteis e vãs deve ficar bem fechadinho e nunca deve ser aberto para que ela saia. A gente vê sobre essas ações negativas da palavra. Isso já nos dá um sentido de como que deve ser essa palavra verdadeira. São o sentido oposto. Abster-se da mentira e dizer a verdade. Abster-se das palavras injuriosas e dizer palavras agradáveis que façam bem para as pessoas, né? Não, isso não significa bajulação. Bajulação é um uso negativo, né? Porque existe uma intenção por trás dessa bajulação. A gente vai chegar lá também. Mas aqui está falando de que a nossa fala seja agradável, que as pessoas se sintam bem quando escutam a nossa fala. Isso
fazer utilizar a palavra de uma forma que elas sejam benéficas, né? Abster-se da maledicência, deixar de falar o mal, nós vamos exaltar as boas qualidades das pessoas, as qualidades que fazem com que a imagem dessas pessoas possa crescer em termos de respeito, de admiração, e a gente consiga aproximar as pessoas, né? Tudo que a gente fizer no sentido de aproximar as pessoas que estão rompidas por algum mal-entendido, a gente deve também fazer. E das palavras ociosas, é que as nossas palavras sejam sempre pensadas e elas sempre tenham uma necessidade de serem ditas, né? Então, manter o silêncio, muitas vezes, é a melhor prática da palavra do que dizer uma palavra inútil, uma palavra ociosa. E ele pergunta aqui, mas por que o Sutra fala apenas da palavra verdadeira e não fala dos outros membros do caminho óptimo? Então, a resposta do Nagarjuna é: na doutrina budista, honramos especialmente a verdade. Por isso, o Sutra fala aqui da verdade, que engloba os 4 atos vocais. É isso que ele tá dizendo. Falar a verdade engloba todos os outros bons atos vocais, que é falar o bem sobre os outros, falar palavras que soem agradáveis aos outros e palavras que fazem sentido. Todas essas coisas são englobadas no falar a verdade. É pela verdade que se obtém o nirvana. Isso aqui é importante a gente também estar atento. O caminho do budismo é um caminho que busca a verdade. A onisciência é uma outra forma de falar sobre a verdade. Então, é um caminho que se faz com a verdade. Quando Falou Rinpoche, quando esteve aqui, que estava falando para as pessoas, perguntaram para ele: nós devemos perdoar as pessoas que fizeram mal, tal, não sei o quê, tal, né? Ele falou: não. Sabe, enquanto isso não for verdade para você, você não deve fingir que está perdoando os outros, não deve se martirizar por não ter perdoado. Você tem que estar atento para o que é o que é verdade. Nós não devemos agir, fazer coisas falsas, porque nós achamos que é bonito, porque nós achamos que é o esperado, que é o que todas as pessoas querem. Nós temos que estar atentos para que isso corresponda, seja realmente um sentimento verdadeiro que a gente está expressando, e não ficarmos fingindo de alguma forma. Que fingir vai ser simplesmente fazer com que os outros tenham uma impressão sobre nós melhor do que nós somos verdadeiramente, né? Então, quando ele fala sobre isso, que choca no primeiro momento, o que ele está querendo dizer? Ele não está querendo dizer que a gente não deve perdoar, não é isso. Ele está querendo dizer que o perdão tem que ser verdadeiro, não pode ser um perdão falso. Então, a gente não deve fingir que perdoou. E a gente não deve se culpar por não estar sentindo uma coisa que nós não estamos sentindo. Nós não estamos sentindo, o que a gente deve fazer é buscar criar aquilo dentro de nós. Depois que aquilo passar a ser uma verdade em nós, aquilo vai se manifestar nas nossas ações, com certeza. Então, é a busca pela verdade. E é a verdade, com a verdade que se obtém o nirvana. O nirvana e tal. O que significa isso? O que significa nirvana? Extinção do sofrimento. Ou seja, é pela verdade que se obtém a extinção do sofrimento. É pela verdade que se elimina a ignorância, que é a causa do sofrimento. É óbvio, né? Se a ignorância produz o sofrimento, é a verdade que destrói o sofrimento. Então, a gente tem que estar atento a essa dimensão a importância da verdade. O verdadeiro budista, ele busca a verdade, porque é a verdade que vai eliminar o samsara, e eliminar o sofrimento dos seres. Outro ponto que ele coloca aqui, que é muito, muito fundamental, ele diz:
O Bodhisattva está em relação com os seres, tá? Agindo no mundo como nós, né? Mesmo alguns grandes Bodhisattvas, alguns, né? Mas o Bodhisattva que está em relação com os seres, ele manterá fatalmente propósitos injuriosos, palavras ociosas, maledicências. Às vezes, até mesmo, ele cometerá faltas graves de mentira. Eita, aqui ele está falando o tempo todo que esses aspectos, esses atos vocais têm que ser eliminados a todo custo, certo? E aqui, nesse momento, ele diz, sim, mas os bodhisattvas que estão no mundo, ele está sujeito a isso. Ele vai ter pensamentos injuriosos, vai falar palavras injuriosas, vai dizer palavras ociosas, vai ser maledicente, ele vai fazer essas coisas, certo? Ele deve se corrigir disso na primeira terra. Então, na primeira terra do Bodhisattva, é quando nós temos condições de nos corrigirmos desses erros da palavra. Até chegar lá, é normal que essas coisas aconteçam. Mas é normal que essas coisas aconteçam, não quer dizer que a gente deve relaxar, falar, não cheguei na primeira terra ainda, então tudo bem falar uma mentirinha. Não, não é isso. Está dizendo que a gente tem que estar atento, olha, preciso corrigir isso. E quando eu chegar na primeira terra, se eu não tiver feito esse trabalho antes, quando chegar lá, eu vou ter muito mais tempo, vou ficar parado lá, sem progredir no caminho, até que eu consiga destruir todos esses hábitos mentais. Isso são hábitos mentais, né? A gente reage de uma forma irritada, com agressão na palavra, a gente acostumou a fazer assim, né? Então, nós temos que estar atentos para isso, mas a gente não deve se culpar ou se punir dizendo eu sou a última das criaturas, né? Porque eu falei uma mentira aqui, porque eu agredi com as minhas palavras aqui nesse... Ele está dizendo, isso é normal acontecer, porque a gente ainda está mergulhado no samsara. Mas vamos corrigindo isso aos pouquinhos e vamos seguindo adiante, né? Quando a gente chegar na primeira terra, esse vai ser a grande questão que nós vamos ter que resolver. Nós não conseguimos passar da primeira terra para a segunda terra enquanto a nossa palavra já tiver eliminado todos esses dharmas negativos e a nossa palavra seja a pura expressão da verdade. É só aí que a gente consegue passar da primeira para a segunda terra, seguindo o caminho do despertar. Quando o Bodhisattva se encontra na primeira terra, ele ainda não é capaz de exercer completamente os 4 bons atos vocais. Por isso, o Sutra menciona aqui que a palavra verdadeira é o grande tema, dessa primeira terra. E só na segunda terra de Bodhisattva é que nós teremos a palavra conquistado realmente a palavra verdadeira. Ou seja, esse membro do caminho, ele aparece plenamente na segunda terra de Bodhisattva. Então, na segunda terra de Bodhisattva, nós temos a palavra verdadeira. Isso é para a gente ter uma ideia de que esses 8 membros do caminho, a gente não pode passar por eles de uma forma superficial, supérflua, achando que, não, tudo bem, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sei, isso aqui eu tenho que fazer. Não são coisinhas assim, né? Eles têm um significado muito mais profundo, né? E à medida que a gente vai se dedicando a eles, esses significados vão se revelando. O Sutra também diz o seguinte, que para o Bodhisattva, as palavras nefastas e as palavras negativas e as palavras positivas, as boas e más palavras, são diferentes. Ele percebe, o Bodhisattva que está praticando a Prajnaparamita, ele percebe que classificar as palavras como nefastas e como meritórias é uma dualidade
a gente está estabelecendo dois polos, e a verdade não é isso. Nenhum dos dois representa a verdade. As palavras, não existem uma coisa que a gente possa chamar de palavras negativas, nefastas, e não existe uma coisa que a gente possa chamar de palavras positivas, meritórias e tal. Então, o Bodhisattva, ele transcende essa dualidade e ele alcança a verdadeira natureza da palavra. A verdadeira natureza da palavra não está presa aos conceitos. Porque isso que a gente está falando, negativo, positivo, feio, bonito, ruim e bom, dentro do nível, do aspecto da mente mais conceitual, mais concreto, e estabelece essas diferenças nas coisas. Quando nós estamos funcionando com a nossa mente no nível transcendente, a gente percebe que não dá para dizer que as coisas são negativas e que as coisas são positivas, que isso é uma compreensão equivocada, centrada na nossa mente conceitual. E que a verdadeira natureza da palavra é outra coisa. Então, o Bodhisattva, ele usa a palavra nesse sentido mais transcendente. E por isso, a palavra dele é sempre verdadeira, a palavra dele é sempre correta, a palavra dele sempre produz o bem e alivia o sofrimento dos outros. Porque é uma palavra que surge de um agente que transcende essa natureza dual das palavras. Então, aqui a gente termina esse momento em que a gente está estudando a palavra verdadeira. Nós temos ainda as ações corretas e o modo de vida correto, que vão ser tema do nosso próximo encontro. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Todo mundo muito calado ultimamente. Precisamos de um tempo para processar tudo. Tá bom, eu espero que eu tenha conseguido trazer esse tema para o nosso dia a dia, né? Para a gente perceber no nosso dia, aplicá-lo no nosso dia a dia, investigando a natureza das nossas palavras, descobrindo qual é a natureza das nossas palavras, né? A gente vê isso no Gampopa e no Patrulho Rinpoche, e as consequências kármicas de se dizer palavras meritórias é o perfume da boca perfumada, né? Então, tem um relato de um rei que chamou como conselheiro dele um monge que tinha um hálito extremamente perfumado, né? E isso ele fala que era consequência kármica de ter dito sempre a verdade em vidas anteriores, né? Então, uma das consequências da verdade é um hálito perfumado. Então, como que está o nosso hálito, né? Para a gente ver qual é a natureza das nossas palavras, né? Como que a gente tem falado. Lama Drini, eu tenho uma pergunta. Uhum. Posso perguntar? Uhum. Como é que eu tenho atualmente uma preocupação extra com um tema chamado fake news, porque além de ser uma distorção profunda, causa quase que uma esquizofrenia coletiva, onde você já não sabe mais o que é verdade e o que não é. Então, isso cria uma confusão mental, eu acho que é profundamente nefasta, né? Então, eu acho que, para mim, fake news é um conjunto também de palavras errôneas e perversas, com uma intenção imbuída de uma intenção
mais complicada ainda, que é de quase que uma perversão dentro do raciocínio das pessoas. Como é que você classifica esse tema dentro da fala correta? Sim. Você vê que na origem da fake news, né? Fake news, a origem dela é uma intenção deliberada de produzir um determinado resultado, né? Você se esconde através daquele discurso e você joga aquele maia, aquela ilusão, aquela coisa distorcida para produzir um determinado efeito. É um trabalho de magia negra, é pura magia negra. Você utilizar o recurso da palavra para poder confundir as pessoas, você jogar uma... Então, aí você tem, como você falou, essa perversão, a maldade que existe. Por trás disso, na mente de quem está produzindo isso, existe uma maldade de produzir o mal para alguém específico ou para uma confusão entre as pessoas. E existe também uma cobiça, porque você está interessado como é que eu vou dizer? Você está interessado naquilo que você vai adquirir através dessa ação, naquilo que você adquire para poder conseguir o retorno que vai ter para você com aquela ação, né? Então, tem essas duas coisas estão presentes na mente de quem lança essa ignorância, ilusão, né? Ao mesmo tempo, é a palavra, certo? Então, é uma má ação com a palavra. Ela tem todo o sentido de maledicência, que geralmente ela tem um conteúdo de maledicência, e ela tem um conteúdo de injúria, que a gente às vezes não percebe, porque ela provoca nas pessoas um sentimento ruim, as pessoas sentem às vezes medo, às vezes sentem indignação, as pessoas experimentam um sentimento ruim. E isso faz com que elas transmitam isso para outras pessoas, achando que elas estão, ao fazer isso, elas estão defendendo as pessoas de um possível agressor ou alguma coisa assim. Ou seja, a coisa vai se multiplicando. Então, replicar, isso que eu falei é uma coisa, é a mentira, é uma palavra ociosa, tem maledicência e tem a injúria, tem as 4 ações negativas da palavra aí. Quem recebe e repete, assina embaixo. A gente tem que saber disso. Tudo que a gente faz, a gente assina embaixo. Repetir o que uma outra pessoa falou, não adianta a gente dizer, mas foi o outro que falou. Não, o outro falou para você, mas você falou para o outro. Então, quando você repete, você assume a responsabilidade sobre aquela informação. E você assume a partir de um outro ponto, não pelo ponto da maldade e da cobiça que foi de onde surgiu, mas a partir do ponto da ignorância, né? Você, a partir da sua ignorância sobre a verdadeira natureza dos dharmas, você está replicando informações negativas que vão produzir consequências negativas para os outros, né? E para você mesmo, com certeza. Então, é catastrófico. E as consequências kármicas são muito graves, né? A gente não deve achar que uma palavrinha não faz mal. As consequências kármicas das palavras podem ser muito graves. Com certeza. Obrigada, Ana Madrini. Bom, eu vou desejar uma boa semana para todos. Continuem se cuidando. A gente está mais tranquilo agora com essa trégua na pandemia, mas existem indícios de que as coisas ainda não se acabaram. Então, é importante a gente tomar cuidados, né? Sempre tomar cuidados. Eu acho que usar máscara é aconselhável quando a gente estiver num ambiente ou muitas pessoas desconhecidas, etc., né? A gente pode se abraçar e tudo, essas coisas, né? Mas, enfim,
com cuidado, né? Vamos devagar, não vamos partir para achar que está tudo como era antes. Aliás, acho que essa pandemia veio alertar a gente de que o nosso comportamento anterior era um comportamento muito arriscado, né? Nós achávamos que as gripes, né, que se transmitia assim, né, era coisa simplesinha, né? Mas hoje em dia a gente está vendo que a gente tem formas de influenza, de gripes e de outras doenças transmitidas assim pela respiração, pela fala, né? Podem ser consequências muito negativas. Então, vamos continuar tendo cuidados, né? Ok? A gente precisa de ter um bom corpo saudável para a gente poder praticar o Dharma. Sem ter um corpo saudável, a gente tem dificuldade para praticar o Dharma. E a gente precisa praticar bem o Dharma, porque a gente tem que alcançar o estado de Buda rapidamente, se possível nessa vida, né? Bom. Lama, Sim. eu sei que a gente já está no avançado da hora, mas eu só queria agradecer, e ainda que a intenção não seja exaltar o ego, dizer que o senhor realmente nos engrandece com uma aula tão maravilhosa, com tanta riqueza de conteúdo, e que vai ficar reverberando o resto da semana até o nosso próximo encontro, quiçá até muito mais do que isso. Gratidão, Lama. Obrigado. Para mim também isso me ajuda a processar em mim mesmo todas essas coisas. É uma grande oportunidade, né, de encontrar com o Dharma. Eu tenho que me preparar para poder falar sobre ele. Eu aprendo muito junto. Queridos, boa semana para todos. Vamos fazer a dedicatória dos méritos, né? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.